Bora lá, galera. Só falando rapidinho, deixando bem claro que são números irracionais. Começando com o que são os números racionais. São números que a gente consegue escrever como uma fração, como uma divisão de números inteiros. Todo número inteiro e natural é um número racional, porque todo número natural, por exemplo 3, eu consigo transformar em uma divisão, em uma fração, adicionando um embaixo. A mesma coisa para um número inteiro. Se eu tenho menos 5, eu transformo em uma fração dividindo por 1. Então, todo número natural inteiro vai ser racional. A gente tem que pensar quando eu tenho, por exemplo, números com casas decimais. Se forem casas decimais finitas, ou seja, se eu não tenho infinitas casas decimais, eu consigo transformar isso daqui como em um número racional. Coloco 1 embaixo e multiplico por múltiplos de 10 até ele deixar de ser decimal. Como eu quero andar com a minha vírgula duas casas, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 100. Então aqui fica 225 dividido por 100. Transformei numa fração. Então também é um número racional. O que a gente tem que tomar cuidado é quando tiverem infinitas casas decimais. Ok? Se eu tenho, quando que ele vai ter infinitas casas decimais diferentes de zero e vai ser racional? Quando eu tenho uma dízima periódica, por exemplo. Eu tenho um número que se repete infinitamente. Nesse caso, por exemplo, aqui é 1/3. Ele vai ser um número racional. A gente vai ver posteriormente como que a gente transforma uma dízima periódica em fração. Aqui já está a fração na sua forma irredutível, ok? Então, se ele tem infinitas casas decimais, ele vai ser um número racional se ele for uma dízima periódica, tá ok? E quando que ele vai ser racional, então? A gente tem algumas situações. Quando a gente tem um número com infinitas casas decimais, só que ela não tem um período, ela não tem uma sequência de números que está sempre se repetindo. Então ele vai ser racional. Tá ok? E a gente teria uma outra situação que aparece como consequência. Quando eu tiver uma raiz, se essa raiz for exata, então essa raiz representa um número racional. Agora, sempre que eu tenho uma raiz inexata, esse meu resultado vai ser racional. Então não tem um número que multiplica por ele mesmo que dá 2. Né? Se eu pegar a calculadora, eu vou achar lá o valor 1, alguma coisa. Eu sei que esse número, dessa raiz que não é exata, vai me resultar um número irracional. Então, tem quantidade de casas infinitas? Se for dízimo é racional, se não for irracional. Depois a gente continua no próximo vídeo.